Terça-feira, você já sabe, já conhece essa vinheta, é dia do Eu Quero Saber com o nosso colunista de direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários, Paulo Souto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Só que hoje a gente tem uma novidade na nossa coluna, né, Paulo? A gente vai estrear uma série de reportagens. Você fica aqui com a gente para acompanhar a reportagem, uma série sobre aposentadoria. E na primeira reportagem, Paulo, a gente vai falar sobre aquelas pessoas que já se aposentaram, já estão recebendo o benefício, mas mesmo depois do descanso querem voltar ao mercado de trabalho. Vamos ver. Depois de 30 anos na Polícia Militar, Zélio conseguiu a aposentadoria. Mas o tempo passou e a vida sem emprego começou a ser um incômodo para ele. Período diferente, onde a gente está acostumado com aquela rotina do dia a dia, sempre em atividade constante, no policiamento ostensivo, na formação de novos policiais, e de repente você se vê reformado. Então eu passei 2 anos afastado das minhas funções e, na verdade, a gente sente alguma falta daquilo que nós fazíamos antes. Para complementar a renda da família e se livrar da folga, Zélio aceitou a proposta e voltou ao trabalho. Uma nova função, uma nova experiência, onde a gente está lidando diretamente com o público. Nós que estamos trabalhando aqui na recepção do quartel do Comando Geral, e a gente tem mais um atendimento com o público. Mas, segundo especialistas, voltar ao trabalho depois de se aposentar é uma decisão que deve ser bem analisada pelo trabalhador. Saber se estar em condições físicas e psicológicas e ter uma conversa com a família antes são fundamentais para fazer a escolha certa. Vai depender de cada um, como é que ele vê isso, né? Como é que ele percebe isso. Se ele vê que ele vai ter ganho, que vai ser algo prazeroso para ele, com certeza ele deve voltar sim à atividade, ele deve procurar um emprego que dê prazer, ou quem sabe continuar aquilo que ele já fazia anteriormente, né? E também pode ter um sentimento de perda também, porque daí ele vai estar se sentindo obrigado a trabalhar, porque tem que sustentar a casa, tem que complementar a renda. Isso vai depender de cada pessoa e cada situação. A parte boa do retorno ao trabalho é que a pessoa pode se sentir mais útil e até prevenir doenças como a depressão. Mas é bom lembrar que quem decide voltar ao trabalho remunerado depois da aposentadoria deve voltar a contribuir com a Previdência Social, seja como empregado ou de forma individual. Essa contribuição não aumenta o valor da aposentadoria que o trabalhador já recebe. O cidadão que tiver um benefício especial não pode retornar ao trabalho na mesma atividade exercida antes. Já as pessoas que se aposentaram por invalidez e se acham em condições de trabalhar, é preciso solicitar junto ao INSS uma nova avaliação médica. Caso o trabalhador decida retornar voluntariamente à atividade, a aposentadoria será automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Ele pode passar para gerações mais jovens as suas experiências de vida e experiências que ele teve ao longo do seu exercício de trabalho. Paulo, essa é uma dúvida que muita gente manda para a gente, né, com frequência aqui na coluna. O que fazer depois da aposentadoria quando a pessoa ainda tem fôlego para trabalhar mais? Primeiro, o segurado da Previdência Social, aquele que se aposenta, não precisa haver rescisão do seu contrato. Ou seja, ele não precisa retornar ao trabalho, ele pode continuar, inclusive, trabalhando. O servidor público, não. Ele sim, ele se aposenta, o contrato dele é extinto e ele pode ser contratado novamente. Agora, a aposentadoria que é cancelada quando o segurado volta a trabalhar é a aposentadoria por invalidez. Essa, se ele voltar a trabalhar sem comunicar ao INSS, a aposentadoria será cancelada automaticamente. Ele não pode voltar, a não ser que tenha autorização do INSS, mas mesmo assim ele vai ter a aposentadoria cancelada e volta e reingressa no mercado de trabalho. Paulo, na reportagem de amanhã a gente vai falar sobre o benefício de prestação continuada da assistência social, que é aquele concedido a idosos e a pessoas com deficiência. É a LOAS, né? Que a gente costuma falar. Muitos falam que é o benefício de aposentadoria, é aquela aposentadoria que não gera pensão nem quem tem 13º salário. Vamos saber os detalhes. Eles chamam isso aí. Vamos lá para as perguntas, né, Paulo? Tem muita gente hoje que mandou para a gente. A primeira é do Nilson Gomes, que é de Campina Grande. Ele quer saber o seguinte: depois de um longo período de trabalho com carteira assinada, fiquei desempregado há 6 meses. Eu posso pedir auxílio-doença, já que eu vou ter que fazer uma cirurgia? Pode. Por quê? Porque ele está no período de graça. Período de graça é aquele período... O que é período de graça? É aquele período que você ainda continua segurado da Previdência Social sem contribuir Que período para o INSS. Varia de 6 a 36 meses.
6 meses aqueles que se afastam para ir para o serviço militar, prestar serviço militar. 3 meses, né? E 6 meses para o segurado facultativo, 12 meses, que é o caso dele. Carteira assinada. Mesmo ele deixando de trabalhar, ele fica 12 meses, pode ser 12, 24 ou 36. Se ele tiver mais de 120 contribuições, ele passa a ter um período de graça de 24 meses. Maior. Então, no caso e se dele... comprovar desemprego, o período de graça dele chega a ser 36 meses, desde que ele já tenha contribuído com mais de 10 anos. Olha só. Próxima pergunta vem de Cabedelo, região metropolitana da capital. É do Diego Dias. Ele diz que tem uma irmã soropositiva com HIV/AIDS. Ela tem direito a algum benefício previdenciário junto ao INSS, Paulo? É exatamente esse benefício que vai ser tratado amanhã. Amanhã. O LOAS. Desde que ela seja totalmente incapaz para o trabalho e também que a renda per capita de sua família não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Ela vai ter direito a um LOAS. LOAS, ou muitos chamam de benefício assistencial, é o que trata a lei do LOAS. Tem alguns pré-requisitos, mas Tem, existe a por incapacidade lei, né? total e a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. Diego, acompanha a reportagem de amanhã que você vai saber direitinho se a sua irmã tem direito. A Ieda, aqui da capital, ela diz o seguinte: qual a lei que estabeleceu o vínculo empregatício para diaristas que trabalham a partir de 3 vezes por semana? A gente fala muito isso aqui, Paulo. Ieda, não existe lei por enquanto. O que existe é a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que já está definido que acima de 2 dias na semana, ou seja, a partir do 3º dia, já gera o vínculo empregatício. Não existe uma lei. Apesar de que tem uma lei, que eu chamo uma lei irresponsável no Congresso Nacional, que quer definir que pessoas que trabalham só até 1 dia na semana é diarista. A partir do 2º dia passa a ser empregado. Imagina. Inclusive é uma lei que vai de encontro à orientação do Tribunal Superior do Trabalho. Eu acho que tem uma irresponsabilidade do Mesmo Congresso sendo uma Nacional. lei, sendo uma decisão, tem que se cumprir, essa aí tem né? que ser cumprida. Próxima pergunta. Sou empreendedora individual desde janeiro de 2011 e estou grávida de 8 meses. Tenho direito ao salário maternidade? Quem quer saber é a Samara Lima. Samara, se você é empreendedora desde janeiro de 2011 e está contribuindo para o INSS, isso significa que você já cumpriu a carência de 10 meses. Você vai ter direito ao salário maternidade, desde que esteja contribuindo para o INSS. Do jeito que ela escreveu aqui, empreendedora individual, ela está legalizada, tá deve estar pagando os direitinho. tributos e tudo, né? O André, também aqui da capital. Se uma empresa deixar de pagar um funcionário uma comissão registrada em carteira, nesse caso, cabe rescisão indireta? Olha, aí vai depender se houve redução de salário, como era que era paga essa comissão. Muitas vezes há um acordo entre o empregador e o empregado e esquece de haver uma alteração na carteira. A rescisão indireta aí tem que ser bem estudada. Não é todo caso que cabe uma rescisão indireta. Melhor escrever para a gente de novo, André, com mais detalhes sobre o seu caso, né? Para a gente poder te dar uma resposta melhor. Se houve redução de salário ou não. Próxima pergunta é da Diana Medeiros, que é aqui de uma pessoa também. Ela quer saber o seguinte: no caso de um funcionário que precisa faltar a cada 15 dias para assistir a aulas, a empresa pode descontar essa falta do salário dela? Pode, por quê? Porque não há nenhum amparo legal para ele faltar de 15 dias para assistir aula. O que deve haver é um acordo entre o funcionário e a empresa, para ele compensar esse dia que ele precisa assistir aula com outro dia na semana, ou aumentar a sua carga, a sua jornada de trabalho. Mas a empresa pode descontar. Esse carga horário ao longo da semana. Mas é legal esse desconto, né, Paulo? O estagiário tem direito de receber bolsa quando tiver de férias? A pergunta da Silene Maria. Silene, meus amigos estagiários, que eu também já fui estagiário, é uma categoria que eu gosto sempre de prestar esclarecimento. Você vai ter o seu recesso e seu salário, sua bolsa está garantida. Você não perde nada. Só que a sua bolsa não é acrescida de 1/3 como um trabalhador normal. Mas tem. Tem direito. Tem o direito dela. Pergunta da Aisa Farias, que é da capital também. Olha só. Como é feito o pagamento do 13º salário do empregado que está em gozo de auxílio-doença há 7 meses junto ao INSS? Vamos dizer que ele ficou em gozo de auxílio-doença a partir do dia 1º do mês, nesses 7 meses. Certo. Ou seja, 5/12 é pago pelo empregador, desde que ele tenha trabalhado o ano todo. E os 7/12 é pago pelo INSS agora. Ou seja, é pago, eles não chamam 13º salário, eles chamam abono anual. Quem paga o INSS é esse período que ele está em gozo de auxílio-doença. Próxima pergunta é do Rômulo Mário. Ele gostaria de saber se uma empresa pode reduzir o salário e mudar a função na carteira de trabalho do funcionário. Ao que eu entendi aí, sem nenhum tipo de acordo, sem aviso, né, Paulo? Não, há um princípio constitucional de redutibilidade de salário. Não pode haver essa redução, nem tampouco a mudança da função. Porque se ele foi contratado para exercer uma determinada função, o empregador não pode ser, por livre e espontânea vontade, unilateralmente, mudar a função desse empregado, nem tampouco reduzir o seu salário. Não pode haver essa redução. Pergunta agora de Campina Grande, é da Andréia Guerra. Ela quer saber: como devo recolher o INSS do 13º de uma empregada que esteve de licença maternidade por 4 meses? Tem uma continha aí, Paulo? Tem.
É uma dúvida que o empregador doméstico tem. Mas é muito simples, é fácil. É difícil fazer contas, né? Não, mas é muito fácil hoje. Você pega 8 dozeavos do 13º salário, Olha calcula o percentual de 20%. Daria esse certo? valor? R$414 não, reais. Esse valor é dos 8 dozeavos, certo? Sim, do e daria 622, né? E você calcula 4 dozeavos no percentual de 12%, que dá R$ 24,89. Aí soma os dois, que você vê que o total a recolher é de R$ 187,84. Esse é o valor fixo para quem ganha, para o assalariado, né? Exatamente. Pra quem ganha O cálculo, esse R$622. exemplo é feito, a simulação é feita para quem ganha um salário mínimo. Muito bem, estouramos as perguntas por hoje, respondemos. Semana que vem tem mais. Você de casa pode ir mandando a sua dúvida para a gente, escrevendo aí ao longo da semana. Na terça-feira, Paulo Souto está aqui. As perguntas sempre por e-mail, viu, gente? Estão aparecendo aí. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br ou eu quero saber, @paraíba.tv.br. Paulo, obrigada. Amanhã a gente continua com a nossa série de reportagens. Você vai acompanhando com a gente. Você de casa, se tiver alguma dúvida, manda para cá que na terça-feira que vem, Paulo responde tudo para você. Tá bom, isso? Patrícia. Obrigada, Uma boa semana Paulo. para você. Até terça-feira. Um abraço.